Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Abram suas Bíblias, por favor, em Êxodo, capítulo 36. Êxodo, capítulo 36. Se você achou, diga amém. Se não achou, misericórdia. Ninguém está na misericórdia, todo mundo está no amém. Antes de lermos, vamos orar. Incline sua cabeça, feche seus olhos e venha comigo ao Pai em oração. Senhor, diante de nós, nesse momento está a Tua palavra. Que daqui a pouco, Senhor, iremos ler. E ao lermos, pretendemos, Senhor, fazer uma exposição da Tua palavra. Tentar extrair da Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Portanto, primeiramente eu rogo ao Senhor que usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Que nada do que saia da minha boca, Senhor, seja algo que venha de mim, mas que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, me conduza, Senhor, de tal maneira que a Tua palavra, Senhor, seja aquilo que saia dos meus lábios. Que eu não seja mais do que um instrumento, Senhor, em Tuas mãos. E o meu pedido, Senhor, o nosso pedido, é que o Senhor, pela Tua palavra, venha falar ao nosso coração. E o nosso segundo pedido, Senhor, é que, uma vez essa palavra falada ao nosso coração, ela encontre lugar, ela encontre morada. E para que isso aconteça, eu te rogo, Senhor, que o Teu Espírito bendito e santo prepare o nosso coração, o meu, o dos meus irmãos, nós, a Tua igreja. Que o nosso coração seja uma terra fértil, preparada pelo Teu Santo Espírito para receber essa semente que é a palavra do Senhor. E que quando essa semente encontre esse solo fértil, ela venha germinar. E em nós possa produzir frutos que sejam agradáveis ao Senhor. Por isso o nosso pedido é que o Senhor nos prepare para recebermos a Tua palavra. Prepara o nosso coração. Ilumina o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. E como nós acabamos de cantar, que nós venhamos guardar a Tua palavra em nosso coração. É isso que eu te peço, te rogo e desde já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, como a gente vem fazendo nos últimos 2 meses, a gente mais uma vez vai olhar para o Antigo Testamento e ver que algo no Antigo Testamento está apontando para Jesus. A gente fez isso tanto em julho como em agosto, e desde a criação, onde nós iniciamos tudo isso, até a glória estampada no rosto de Moisés, nós vimos que todas essas coisas apontavam para Jesus. E não apenas a gente viu que a criação, ou sentenças, como foi a sentença que Deus deu à serpente, mas nós vimos também que homens
em suas vidas, em seus ministérios, como é o caso de José, como é o caso de Moisés, como é o caso de Josué, toda a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho, o seu serviço, apontava para Jesus. Mas não são só homens, não é só a criação, não é só sentenças que apontam para Jesus. No Antigo Testamento, objetos também apontam para Jesus. Como é o caso, por exemplo, da arca. A arca aponta para Jesus. Porque assim como na época de Noé, quando o dilúvio veio e só foi salvo quem estava na arca, da mesma maneira, quando o Senhor vier, só serão salvos aqueles que estiverem em Jesus. Então a arca, ela é um tipo de Cristo. Ela é um objeto que aponta para aquilo que Jesus iria fazer. E hoje nós iremos ver um outro objeto, que também aponta para Jesus. Que esse objeto em si, e tudo aquele que fazia parte e que estava dentro desse objeto, tudo aquilo, todos os seus utensílios, apontavam para Jesus. Mostravam Jesus, sinalizavam Jesus. E hoje nós iremos falar do tabernáculo. Que o tabernáculo e todos os seus utensílios apontam, sinalizam e mostram a Jesus. Como eu sei que muita gente nem sabe o que é o tabernáculo. Se eu, por exemplo, pedisse para você levantar a mão aqui, eu acredito que algumas mãos se levantariam, né? Se eu perguntasse, quem não sabe o que é o tabernáculo, eu acredito que algumas mãos aqui se levantariam, por não saber o que é o tabernáculo. Então, o que nós iremos fazer hoje é o seguinte: nós iremos mostrar o que era o tabernáculo, e aí eu quero fazer isso de uma maneira um pouco diferente, porque normalmente, nas quartas-feiras, que é o culto de doutrina, que é o culto de ensino, a gente usa bastante o projetor, e geralmente no domingo a gente não usa quase nada. Quando se trata de pregação, a gente não usa quase nada. Hoje nós vamos usar o projetor, porque à medida que nós formos lendo aqui na Escritura a respeito do tabernáculo e dos seus utensílios, eu quero que aquilo que a gente leia seja também produzido visualmente aqui atrás. Então nós iremos ler a respeito do tabernáculo, a respeito dos utensílios do tabernáculo, e eu gostaria que você visse aqui atrás o que nós estamos lendo aqui. Então nós iremos ver o que era o tabernáculo. Depois, nós iremos ver para que ele era usado, qual o propósito do tabernáculo. Em seguida, nós vamos ver que relação o tabernáculo tem com Cristo. E por último, nós iremos ver que relação Cristo tem com o seu tabernáculo hoje. Amém? O que é o tabernáculo, para que ele serve, qual o seu objetivo? Qual a relação o tabernáculo tem com Jesus? E qual a relação de Jesus com o seu tabernáculo hoje em dia? É isso que nós iremos ver hoje à noite. Então, Êxodo 36. Versículo 8. Nós iremos ler alguns versículos salteados, tá? Então eu vou pedir a paciência de vocês. Versículo 8. Todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de tecido azul, púrpura e carmesim, com querubins bordados. E aí eu vou pedir que o Everton coloque a primeira imagem que tem aí do tabernáculo.
Vocês estão conseguindo ver? Apaga essa primeira luz aí, por favor. Essa de cá. Isso, obrigado, Stefano. Melhorou? Então, as cortinas que nós acabamos de ler eram isso aqui, ó, que cobria o tabernáculo. Essas cortinas que ficavam por cima do tabernáculo. Continuemos a leitura. Versículo 19. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima delas uma cobertura de pele de animais marinhos. Também fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, e elas foram colocadas verticalmente. Pode voltar lá, Tom, por favor. Então, as tábuas que nós acabamos de ler, eram as tábuas que ficavam atravessadas aqui para segurar essas cortinas. Fizeram as cortinas, fizeram as tábuas aqui atravessadas para segurar as cortinas. Versículo 25. Perdão, 25 não. 31. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do lado dos fundos do tabernáculo. Ou seja, toda essa parte, aqui e atrás, tinham madeiras. Era fechada de madeiras. Tinha travessas. Versículo 35. Fizeram então o véu de tecido azul púrpura, de carmesim, de linho fino, tecido torcido com querubins bordados nele. Fizeram 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro com ganchos de ouro para o véu. E fundiram 4 bases de prata para as colunas. Fizeram também cortina de tecido azul, púrpura, carmesim de linho fino, torcido, obra de bordador para a entrada da tenda. Ele está falando desses tecidos aqui para a entrada da tenda. Passa um slide, por favor. Pode passar. Pronto, aqui. Aqui é o tabernáculo dentro, ó. Tá ali o tabernáculo e aqui é o tabernáculo dentro. Tinha aqui, ó, um véu, uma cortina, e aqui também tinha uma cortina. Eu vou já explicar tudo aqui do tabernáculo. O porquê dessa divisão aqui. Então aqui é o tabernáculo, que é ele aqui, ó. Aqui você pode ver que tem 3 tipos de cortina, um azul, uma roxa e uma vermelha, né? Púrpura, como ele está falando, a gente leu aí. Versículo 1 do capítulo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio de largura, e 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez moldura de ouro ao redor. Pode colocar lá a arca, passa. Está aqui a arca. Ela era feita de madeira, toda revestida de ouro puro, e aqui tinha uma borda de ouro. E aqui são as argolas que era para ser colocadas aqui para poder ela ser carregada, porque a arca não podia ser tocada. Então eles colocavam aqui uma madeira revestida com ouro para eles levarem ela no ombro. Vocês lembram do episódio que a arca foi carregada, quase cai, alguém pegou nela e morreu? A desobediência ali não começou quando ele tocou. A desobediência ali começou quando eles colocaram ela numa carroça. Porque a arca não foi feita para ser carregada em carroça, ela foi feita para ser carregada nos ombros.
E aí, uma vez que eles colocaram ela numa carroça, já a desobediência já estava ali. E aí, quando a carroça tombou, que ela ia cair, o rapaz tentou segurar e ele foi fulminado. Porque a arca, ela representava a presença do próprio Deus. Era como se ele tivesse tocado em Deus. E ele não podia. Porque a santidade que havia ali era grande demais para um pecador tocar. Versículo 6. Fez também um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2,5 côvados e sua largura de 1,5 côvado. Fez 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório, um querubim em cada extremidade. Ele os fez formando uma só peça com o propiciatório em suas duas extremidades. E os querubins estendiam suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com elas. E ficavam um de frente para o outro, com as faces voltadas para o propiciatório. Pode colocar a imagem da arca de novo. O propiciatório é a tampa. Aqui é a arca e essa parte aqui é o propiciatório. Aqui são os 2 querubins, um em cada extremidade, um voltado para o outro, um com as asas cobrindo todo o propiciatório. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o sumo sacerdote, quando o animal era sacrificado lá fora do tabernáculo, no átrio exterior, dentro do altar de sacrifício, o sumo sacerdote pegava o sangue, entrava no Santo dos Santos, e aquele sangue era derramado em cima da tampa. Em cima do propiciatório. Para quê? Para que Deus perdoasse os pecados do próprio sumo sacerdote, dos sacerdotes e de todo o povo. Esse era o ritual de perdão de pecados. Continuando. Versículo 10. Fez também a mesa de madeira de acácia, e seu comprimento era de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1,5 côvado. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Essa mesa aqui, que era chamada de mesa dos pães da propiciação, era uma mesa que ficava dentro do tabernáculo com 12 pães. Ela ficava lá. E a gente vai já ver, irmãos, toda a disposição lá, de onde ficavam os utensílios e o que é que eles representavam. Primeiramente, eu estou apresentando a vocês tanto o tabernáculo quanto os utensílios que haviam dentro do tabernáculo. Então havia o tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, a Arca da Aliança, tinha a mesa dos pães da propiciação, que eram 12 pães, representando as 12 tribos. Mas tinha mais. Versículo 17. E eu nem coloquei, né, a mesa. Passa aí então, por favor. Está aqui a mesa com os pães. Versículo 17. Fez também um candelabro de ouro puro. Ele fez de ouro batido, tanto o pedestal quanto a haste. Seus copos, seus cálices e seus botões formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. Pode passar, pode colocar o candelabro. E aqui está o candelabro. E diferente desses candelabros que a gente vê hoje em dia, que são colocados velas, não é? Esse candelabro não é de vela. Esse candelabro é para óleo, para azeite. Ele ficava lá aceso com os óleos aqui, com os azeites aqui. Versículo 25. Fez o altar do incenso
de madeira de acácia. Ele era quadrado, com um côvado de comprimento, um côvado de largura, 2 côvados de altura. As suas pontas formavam uma só peça com ele, revestiu de ouro puro, tanto a parte de cima como as paredes ao redor e as portas. E fez para ele uma moldura de ouro ao redor. Fez 2 argolas de ouro debaixo de suas molduras, nos 2 cantos de ambos os lados, como suporte para as varas usadas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia revestida. Fez também fez o óleo sagrado da unção e o incenso aromático puro, obra de perfumista. E aqui está o altar do incenso. O altar do incenso. Aqui era preparado os aromas e saíam fumaças desses coisas aqui. Versículo 1 do capítulo 38. A gente está terminando essa parte. Tenham paciência comigo. Versículo 1. Capítulo 38. Fez também um altar do holocausto de madeira de acácia. Ele era quadrado, com 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. E fez pontas nos seus 4 cantos. As pontas formavam uma só peça com ele e revestiu de bronze. Bota o altar do holocausto. Esse era o altar aonde faziam-se os sacrifícios de animais. E por último, versículo 8 do capítulo 38. Fez a pia de bronze, com sua base de bronze, usando os espelhos das mulheres que ficavam de serviço na entrada da tenda da revelação. E aí, a pia de bronze era essa que vai aparecer agora. A pia de bronze. E o que cada coisa dessa representava? Para que servia todas essas coisas? Eu quero que você... Então, volta lá para o outro slide, lá do começo, onde mostra o tabernáculo aberto. Aí. Tudo que nós lemos está aqui. Aqui é o tabernáculo. Aqui é a mesa dos pães. Eles ficavam exatamente com essa disposição, nessa ordem que está aí. O candelabro ficava aqui. Aqui é a mesa dos pães. Aqui é o altar de incenso, que ficava de frente para a entrada do Santo dos Santos. E aqui é a arca, que só a arca ficava no Santo dos Santos. O tabernáculo, ele era dividido em 2 partes. Essa primeira parte aqui, ó, que ficava o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães, era chamado de lugar santo. E aqui dentro, onde ficava a arca da aliança, era chamado de Santo dos Santos. Aqui, os sacerdotes podiam entrar, mas aqui só podia entrar o sumo sacerdote. Se não fosse sumo sacerdote e entrasse aqui, morria na hora. Porque só o sumo sacerdote podia entrar lá. Tanto é que os sumos sacerdotes entravam aqui no Santo dos Santos, amarrado com uma corda pela cintura e com sininhos nos seus cintos. Porque como eles não podiam entrar, e aqui era fechado com um véu, quem estava lá dentro não se conseguia ver quem estava lá. E também porque tinha muita fumaça do incenso. Então eles entravam com sininhos amarrados na cintura, no cinto, porque à medida que eles ficavam andando, os sinos ficavam balançando e as pessoas sabiam que ele estava vivo. Porque se ele morresse, eles não podiam entrar para pegar ele. Então ele era amarrado pela cintura, porque caso ele morresse lá dentro, eles só puxavam.
Então, tudo isso aqui, meu irmão, a mesa dos pães, o altar do holocausto, a pia de bronze, o altar de incenso, tudo aqui aponta para Jesus. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Eu só quero que você entenda uma coisa. A pia de bronze era o lugar de purificação. O altar do holocausto era o lugar onde se faziam os sacrifícios. O altar do incenso era como se aquela fumaça subisse e fosse até o trono de Deus, levando a Deus toda aquela adoração que estava sendo feita. A mesa dos pães representava ali tanto o cuidado de Deus com o seu povo ali, que eram as 12 tribos, mostrando que os pães ali eram o símbolo do Deus cuidando do seu povo, alimentando o seu povo. O candelabro servia para iluminar dentro do tabernáculo, porque não tinha luz. Então a luz ali iluminava todo o tabernáculo. E a arca da aliança simbolizava a própria presença de Deus. A própria presença de Deus. Qual era a finalidade e o propósito do tabernáculo? E agora eu vou pedir que você vá para capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. E Everton, bota naquele primeiro slide lá que tem o... Aí, volta. Aí, deixa aí, por favor. Versículo 25, capítulo 25, versículo 8. Aqui é Deus falando para Moisés. Eles me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Então, qual era o propósito do tabernáculo? Para que Deus habitasse no meio deles. Se você lembrar da história, você vai ver que o povo de Israel passou quanto tempo no deserto? 40 anos. E que nesses 40 anos, eles peregrinavam no deserto. Então, aonde eles chegavam, eles montavam um acampamento. Esse acampamento não era montado de qualquer jeito. Então eram 12 tribos e aí ficava a tribo fulana de tal ficava à frente, a tribo fulana de tal ficava atrás, as tribos fulana de tais ficavam desse lado, a outra ficava desse lado. E o tabernáculo, aqui vocês estão vendo, as tribos, todas divididas nos lugares. E o tabernáculo ficava exatamente no meio do acampamento. Porque o tabernáculo era o símbolo, era a representação, era para eles a certeza de que Deus estava no meio deles. Como ele disse aqui no versículo 8, um santuário para que eu habite no meio deles. O tabernáculo tinha esse objetivo de mostrar para o povo de Israel que Deus estava ali com eles. Mas ele tinha um outro objetivo também. Versículo 21. Colocarás o propiciatório em cima da arca, dentro da arca porás o testemunho que te dei. Ali eu virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. O tabernáculo era o lugar aonde Deus falava com o seu povo. Ele era o lugar
ele era a representação, o símbolo de que Deus estava ali, e ele era o lugar aonde Deus falava com o seu povo. Deus falava com o sumo sacerdote, no caso aqui com Moisés. E Moisés transmitia a Deus aquilo que Deus havia falado com Moisés, que era a vontade de Deus para o povo. Então o tabernáculo era o lugar aonde Deus falava com o seu povo. E o povo sabia que Deus estava no meio deles. Amém? E o que tudo isso tem a ver com Jesus? E aí agora eu vou pedir para vocês acenderem aí, porque está ficando ruim aqui para me ler. Obrigado. Obrigado, Stefano. O que tudo isso tem a ver com Jesus? Para a gente entender isso, eu peço que você vá para Hebreus capítulo 9. Se você quiser entender o Antigo Testamento, leia Hebreus. Amém? Hebreus capítulo 9. A partir do versículo 6, diz assim. Hebreus 9. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Diz assim: estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda. Qual é a primeira tenda? O lugar santo. Lembra? Era dividido em duas partes, o lugar santo e o santo do santo. Então, estando tudo preparado para a cerimônia lá, né, para fazer todo o culto, os sacerdotes entravam na primeira tenda para realizar os atos de culto. Versículo 7. Mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava. Qual é a segunda tenda? O Santo do Santo. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado enquanto a primeira tenda ainda existe. Isto é uma figura para o tempo presente. E segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se ofereceram não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referiam somente à comida e bebida e a diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Mas Cristo, versículo 11, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e ovelhas e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. O que tem a ver o tabernáculo com Jesus? Tudo. Tudo. Porque se o tabernáculo ele representava, né, Deus no meio do seu povo, Jesus é o próprio Deus no meio do seu povo. O tabernáculo simbolizava que Deus estava ali. Jesus era Deus estando lá. Como Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele falando lá da profecia, ele diz: a virgem dará à luz um filho e o nome dele será Emanuel,
que significa o quê? Deus conosco. Se o tabernáculo era o símbolo de Deus no meio do povo, Jesus é o próprio Deus no meio do seu povo. Se o tabernáculo dava aquele acesso, né? Porque era no tabernáculo que Deus falava. Então no tabernáculo você tinha acesso a Deus, mas todos tinham acesso a Deus? Quem tinha acesso a Deus? O sumo sacerdote. No caso lá, Moisés, lá no deserto, Moisés. Mas quem entrava no Santo do Santo e Deus falava com ele era o sumo sacerdote. Hoje não mais. Quem tem acesso a Deus? Todos. Sabe por quê? Volta lá, Tom. Aí. Lembra que eu disse que aqui tinha um véu que separava? Lembra? Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E todos têm acesso a Deus. Não é mais somente o sacerdote. Aliás, ainda é o sacerdote. Só que hoje, todos nós somos sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes, como diz 1 Pedro. E por causa disso, todos têm livre acesso a Deus por meio do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. O véu do templo se rasgou do alto a baixo. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos muito místicos. E às vezes a gente acha o seguinte: olha, a minha oração não tem poder, mas a oração do pastor. Todos vocês são sacerdotes. Todos vocês têm acesso a Deus. Deus escuta a oração do seu povo. Não é a oração de um e outro, porque nós não vivemos mais na antiga aliança, onde só alguns tinham acesso. Hoje todos que fazem parte do povo de Deus são sacerdotes, porque o véu se rasgou e nós temos acesso a ele. Não é mais no tabernáculo. Aliás, ainda é, mas nós vamos chegar lá. Mas não mais naquele tabernáculo lá, feito de pele de animais, de madeira. Como ele disse aqui, olha aí, versículo 11 do capítulo 9 de Hebreus. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote de bens já presentes por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas. Aquele tabernáculo lá era erguido por mãos humanas. Mas não é através dele que Deus fala conosco mais. Hoje, o acesso é livre para todos aqueles que fazem parte do reino de sacerdotes. Você entende isso, meu irmão? Você entende que Deus está sempre com você? Jesus, como eu falei no primeiro ponto, né? Ele é a certeza de que Deus está presente. E eu até esqueci de falar isso, mas é importante voltar aqui e falar. Ultimamente, nesses últimos tempos, são tempos onde as pessoas mais se sentem sozinhas. Já parou para pensar nisso? Não é? Elas estão rodeadas de pessoas e só. Sentindo-se sozinhas. Mas Jesus é a certeza de que Deus está com a gente, meu irmão. Você não está só nunca. Porque Deus é conosco. E a certeza disso é que Jesus está conosco todos os dias. Como ele mesmo disse. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não estamos sós. Deus está com a gente. E o melhor de tudo isso é que o acesso a Deus
ele é ilimitado. Você já ficou sem crédito no celular? Sim ou não? Esse aqui não fica sem crédito, não. É direto, é ilimitado. Toda hora, em todo lugar, em qualquer momento, Deus ouve a oração do seu povo. O véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai. Se no tabernáculo se faziam sacrifícios, né? Lá no altar do sacrifício, Jesus não fez sacrifícios. Jesus era o sacrifício. Como João, quando viu Jesus vindo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Jesus era o sacrifício. Ele não sacrificou, ele era o próprio sacrifício. Se no tabernáculo se faziam sacrifícios, lá no altar do sacrifício, o altar do sacrifício do nosso Senhor foi a cruz. A cruz era o altar do sacrifício de Jesus. Ela foi esse sacrifício. Se na pia, né? Lembra na pia que eu mostrei para vocês, a pia de bronze? Ela servia para quê? Para eles se lavarem, se purificarem com água. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Não na pia, né? Mas no sangue de Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 25 ao 27, ele falando aos maridos, ele diz assim, ó: assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Foi o próprio Senhor que purificou a sua igreja através do sangue dele derramado na cruz. Não foi a pia, não é mais a pia, é o sangue de Jesus que purifica a sua igreja. E esse sangue vai mantê-la pura, pura, até o dia que ele vier. E ele mesmo apresentará a sua igreja, que ele purificou, ele a apresentará santa, pura e sem mácula. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ah, meu irmão, eu podia falar de tanta coisa aqui. Tantas coisas como, por exemplo, né? Se eu disse que lá o incensário, ele subia, levando para Deus em adoração, tudo que era feito lá, Jesus é essa mediação. Ele é o mediador entre Deus e os homens, como Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Ele é. É através dele que a gente adora a Deus. Não há adoração a Deus sem Jesus, sem o nome de Jesus. Tudo é por Jesus. Como Paulo escrevendo aos Romanos, porque dele, por ele e para ele. É tudo. Tudo subsiste em Jesus. A nossa adoração é através de Jesus. Não é mais soltando fumaças, mas é glorificando o nome do nosso Salvador. Que nós glorificamos o nome do nosso Deus. Havia a mesa dos pães, não era? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Como ele disse lá, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Se lá a mesa representava isso, Jesus representa um pão que vai saciar nossa fome para sempre.
Nele nós temos todas as nossas fomes da alma, tudo saciado. Tudo. Tudo é saciado em Jesus. Vocês lembram do episódio quando o diabo estava no deserto tentando Jesus? Ele diz o quê? A primeira tentação qual é? Transformem essas pedras. Aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Jesus é o próprio pão vivo que desceu do céu. E ele, através dele, nós somos alimentados e saciados. Nós somos como aquela ovelha lá do Salmo 23, né? Que deita em pastos verdes. Ovelha não deita em pasto verde, meu irmão. Porque a ovelha é insaciável, ela come até a raiz. Ela só deita em pasto verde se ela estiver saciada. E só quem pode saciar a fome da ovelha é o pastor dela. Jesus é o nosso pastor. Ele é o pão que nos sacia. Nós não podemos encontrar essa saciedade em outra coisa, em qualquer outra coisa que seja. Porque o nosso coração, a nossa alma tem fome de Deus. E é só em Jesus que essa fome é saciada. Nós podemos buscar matar essa fome em qualquer coisa, em dinheiro, em sexo, em bebida, em droga, em trabalho, em qualquer coisa que seja. E quanto mais a gente consumir essas coisas, mais fome a gente vai ter. Mas é só em Jesus que nós somos alimentados e não temos mais fome de nada. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E quem dele comer jamais terá fome. Amém? Se lá no tabernáculo tinha o candelabro, né? Que fazia o que o candelabro? Iluminava. Jesus é a luz do mundo. Como João disse também, em João 8,12. Então Jesus voltou a falar: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir, jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz, a verdadeira luz, aquela que nos ilumina e que faz com que a gente nunca mais ande em trevas. E por último, se a arca da aliança representava a presença de Deus, Jesus é a própria imagem de Deus aqui na terra. Como Paulo escrevendo aos Colossenses diz, ele é a imagem do Deus invisível. O tabernáculo, ele era a representação de quem Jesus era. Todo o tabernáculo. Lembra? Qual era a função do tabernáculo? Dizer que Deus estava no meio deles. E lá Deus falava com eles. Jesus é essa presença. E Deus fala com o seu povo através do seu Filho. O tabernáculo representava tudo que Jesus é e tudo que ele faria. Os utensílios do tabernáculo representavam tudo que Jesus é e tudo que ele faria. Então o tabernáculo apontava para quem? Para Jesus. Ele na verdade apontava para um tabernáculo maior, como a gente leu aqui em Hebreus, não feito por mãos humanas. Que tabernáculo é esse? Que hoje em dia existe e que não é feito por mãos humanas. Eu quero que você preste atenção. Eu disse que Jesus substituiu o tabernáculo. Logo, o tabernáculo hoje é Jesus. Quem é o tabernáculo de Jesus?
O tabernáculo hoje somos nós, a igreja. Porque se Jesus substituiu o tabernáculo, se ele é o próprio tabernáculo, nós somos o seu corpo. E o corpo de Jesus é o tabernáculo. O corpo de Jesus, que é a igreja, ele representa que Deus ainda está aqui. O corpo de Jesus, que é a igreja, que é o tabernáculo, é na igreja que Deus fala. É na igreja que a luz de Jesus brilha. É na igreja que esse pão vivo que desceu do céu nos alimenta. É na igreja que a gente percebe que a imagem do Deus invisível pode ser vista no rosto de cada um que é a imagem de Cristo. Porque nós somos o tabernáculo de Deus. Porque o tabernáculo de Deus é Cristo. E a igreja é o seu corpo. Eu quero que você acompanhe comigo alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 3. Versículos 16 e 17. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo, ainda em Corinto, capítulo 6, versículo 19, ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos o santuário de Deus aqui nessa terra. Porque o tabernáculo de Deus é Cristo e nós somos o corpo de Cristo. E portanto, meus irmãos, se nós somos esse tabernáculo, o tabernáculo do Senhor é santo. E nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos manter esse santuário em santidade. Nós não podemos macular esse santuário com pecados. Porque senão a luz não vai brilhar. Porque senão Deus não falará com seu povo. Porque senão a presença de Deus não será vista em nosso meio. Olha o que nós acabamos de ler, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 3. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós precisamos viver conforme Deus quer que a gente viva. Para finalizar, Apocalipse, capítulo 21. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Versículo 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O Cordeiro é o templo e nós somos o corpo do Cordeiro.
E, portanto, nós somos o tabernáculo de Deus entre os homens. E por isso, meu irmão, como sacerdote que somos, não sumo sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus. Mas como sacerdote que nós somos, nós precisamos cuidar da manutenção desse tabernáculo que somos nós. Nós somos o tabernáculo do Senhor. E, portanto, nós precisamos cuidar para que Deus continue a falar com cada um de nós no meio do seu povo. Amém, irmãos? O tabernáculo apontava para Jesus, que é o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. E nós somos o corpo de Jesus. Que cada um de nós venha viver de maneira que a nossa vida mantenha esse tabernáculo em santidade e pureza. Amém, meus irmãos? Que o Senhor sempre fale ao nosso coração no meio do seu tabernáculo. Que a gente nunca deixe de ouvir a voz de Deus, porque o Senhor sempre está conosco e o acesso a Ele é livre e é eterno. Amém? Não esqueça, você não está só. Deus é com você e Ele está sempre pronto a ouvir a oração do seu povo. Fique de pé. Vamos orar. Oremos. Bendito Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi lida, explicada e aplicada ao coração do teu povo. Senhor, nos ajuda a sermos esse santuário, esse tabernáculo, através do qual o Senhor fala, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos ilumina. Não estamos aqui, Senhor, dizendo que é fácil. O que nós estamos dizendo, Senhor, e pedindo, aliás, é que o Senhor, que é a nossa fortaleza, venha fortalecer a cada um de nós para resistirmos às tentações do diabo. Senhor, se há alguém aqui em nosso meio, que porventura não tem vivido uma vida, Senhor, de santidade, que tem maculado o teu santuário, Senhor, restaura essa pessoa. Cura espiritualmente. Lava, Senhor, com o lavar regenerador da tua palavra, que a tua palavra sempre nos lave. Por isso é tão importante, Senhor, estarmos diante da tua palavra sempre. Porque a tua palavra nos limpa, a tua palavra, Senhor, nos purifica de todo o pecado. Oh Deus, restaura vidas. Arranca, Senhor, do pecado qualquer que seja. Santifica, purifica o fraco, o abatido, o oprimido pelo pecado, aquele, ó Deus, que não consegue nem andar, que nem consegue levantar a cabeça, Senhor, de tanta vergonha do pecado, por causa do pecado. Ó Deus, cura, restaura, perdoa. Que corações nessa noite sejam quebrantados diante do Senhor. Que perdão, Senhor, seja pedido a Ti.
para que esse santuário seja santificado pelo Senhor, pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu Espírito. Para que o Senhor continue falando conosco, Pai. Porque queremos ouvir a tua voz e viver de acordo com a tua vontade, falada aos nossos corações no tabernáculo que é o Senhor. No nosso meio que somos o teu corpo. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Limpa-nos, lava-nos, sara-nos, santifica-nos pelo teu sangue. Perdoa os nossos pecados, Pai. Não estamos nos colocando diante do Senhor como pessoas que não pecam. Estamos colocando diante do Senhor como pessoas que reconhecem o quanto somos pequenos e fracos e falhos. O nosso pedido é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou na oração em Mateus 6. Oh Deus, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o reino é teu, o poder é teu, e a glória é tua para sempre. E por isso pedimos, ó Deus, não pela nossa força, porque não temos, porque a nossa força é o Senhor. O Senhor é nossa força. Como diz o Salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa força não vem de nós. Nós sabemos em quem temos crido, porque o nosso Redentor vive. Ele morreu e nos salvou, e nos limpou, e nos lavou, nos santificou, nos restaurou, nos deu vida onde estávamos mortos. Cremos nisso. Oh, meu Pai, perdoa a tua igreja, Senhor. Se porventura, em algum momento, maculamos o teu santuário, nós rogamos por essa santificação que vem do Senhor pela tua palavra. Para que uma vez, ó Deus, a gente vivendo uma vida de purificação nesse tabernáculo, o Senhor volte a falar conosco no meio do teu tabernáculo. E a gente perceba, reconheça, saiba e tenha a certeza de que o Senhor está aqui no nosso meio. Oh Pai, faz assim. Esse é o pedido de um servo, Senhor, teu, que clama ao Senhor. Que nos limpe, nos restaure, nos perdoe. Se alguma falta, Senhor, temos cometido como igreja, nos coloca novamente no caminho correto. E o único caminho correto é Jesus, Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto que o Senhor nos deu o privilégio e a permissão de cultuarmos a Ti. Obrigado porque o Senhor se fez e se faz presente aqui. E obrigado por ouvir cada oração, por ouvir cada louvor, cada adoração, Senhor. Que tudo tenha subido até o teu trono e o Senhor tenha recebido como aroma suave. Porque tudo foi em nome de Jesus. Pai, nos leva em paz para as nossas casas, santificados e perdoados pelo Senhor. Todos aqueles que nesse momento quebrantaram seu coração diante de Ti, Senhor, que eles saiam daqui com o sentimento de que o Senhor os perdoou, os lavou e os purificou. Nos leva, nos protege e nos dá, Senhor, uma semana cheia da Tua presença, cheia da Tua palavra
cheia do teu Espírito Santo. Em Cristo Jesus, essa é a nossa oração. E que tudo seja conforme a tua vontade. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. E não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.